Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 186. Está tudo bem? Perguntou Scarlett quando voltei ao set, ainda sem camisa. Sim, fingi indiferença. Caruso tinha algumas dicas para a cena. Ótimo, disse ela, com sarcasmo escorrendo da voz. Não tinha percebido que a cena tinha mudado para você se beijando. Claro, a atriz não vai precisar de nenhuma dica. Eu ri baixinho das suas palhaçadas antes de explicar. Não foi nada disso. Ele disse que a cena não fica boa do ponto de vista do espectador e aparentemente a culpa é minha. Você é uma espécie de gênia quando se trata de beijar, ou pelo menos foi o que ele disse. Scarlett e eu trocamos sorrisos. Qual é o problema exatamente? Ela perguntou. Sou eu? Sou tão horrível assim que você não quer me beijar? O verdadeiro problema era que Scarlett e eu não éramos tão próximas. Química não é algo que acontece por pura vontade. Você precisa conhecer seu colega de cena. Todas as outras atrizes com quem filmei cenas românticas eram pessoas que eu conhecia há anos, Emma Watson, Emma Stone, até mesmo Imogen Poots. Mas eu não podia dizer isso a Scarlett. Se você for feia, eu disse, então não sobrou nenhuma mulher bonita no mundo. Ah, que fofo, ela murmurou como se estivesse falando com uma criança e colocou as duas mãos nos meus ombros. Que gracinha! Revirei os olhos para ela, mas não me dei ao trabalho de responder. Ficamos naquela posição por alguns instantes. As mãos dela demoraram mais do que eu esperava em meus ombros nus. Logo começaram a deslizar pelos meus braços, as pontas dos dedos roçando minha pele antes de se acomodarem nas minhas costas. Ouvi dizer que o contato físico ajuda na química. Você está me dando em cima? Perguntei com um sorriso, aproximando-me inconscientemente. Porque está funcionando. Scarlett ergueu uma sobrancelha, mas não recuou. Não é essa a função do homem? Em todos esses anos, são sempre os homens que tentam me conquistar. Em que século você está vivendo? Provoquei. Sou da velha guarda, disse ela inocentemente. Vamos lá. Tente me convencer com sua melhor cantada. Não acho que cantadas funcionem com alguém que você já conhece, eu disse. Não me importo, ela respondeu bruscamente. Rapidamente tive uma ideia original. Nunca precisei usar uma cantada. A maioria das garotas com quem eu saía já sabia quem eu era. Cantadas eram para caras que precisavam de um jeito de puxar assunto. Tudo o que eu precisava fazer era dizer oi, e isso geralmente era o suficiente para as garotas se renderem. Mas se isso ajudasse na química, eu não me importava. Uma frase que eu tinha ouvido uma vez me veio à mente. Não consigo mais dormir, comecei. Graças a você, minha realidade finalmente é melhor que meus sonhos. Scarlett não pareceu impressionada. Isso foi terrível. Dei de ombros. A mais de onde veio essa? Que tal esta? Estou escrevendo um artigo sobre as maravilhas do mundo e gostaria de entrevistá-lo. Dessa vez, Scarlett riu. Isso foi ainda mais brega. Você tem um mapa. Continuei. Porque eu olhei para você e esqueci onde estava. Ouvir a risada dela me fez sentir muito melhor em relação àquelas falas terríveis. Você é um cavalheiro tão educado, disse Scarlett, recuperando um pouco a compostura. Infelizmente para você, eu já ouvi todas elas. Posso ser travesso se eu quiser, disse na defensiva. Dê-me o seu pior, desafiou ela ansiosa. Faça com que seja algo obsceno. Ao perceber seu entusiasmo em levar a conversa para o próximo nível, eu cedi. Tenho inveja do seu coração porque ele está batendo forte dentro de você, e o meu não. Assim que eu disse isso, Scarlett e eu trocamos olhares por alguns instantes em silêncio, antes de ambos cairmos na gargalhada com o absurdo daquela frase. Nossa, disse ela, ainda recuperando o fôlego. Não esperava por isso. Mas não se esqueça, você tem uma namorada. Ei, você que pediu, retruquei. E a Rihanna conhece os detalhes do meu trabalho. Eu consigo me esforçar bastante para entrar no personagem. Isso é bem tranquilo. O que quer que esteja acontecendo entre nós se limita ao set de filmagem, na frente de todos. Está acontecendo entre a Ashley e o Kali, não entre você e eu. O sorriso de Scarlett desapareceu instantaneamente, substituído por um olhar de desculpas. Me desculpe. Não se preocupe, assegurei-lhe. Então, onde estávamos? Quer ensaiar a cena antes que o Caruso prepare o plano? Ergui as sobrancelhas de forma brincalhona, na esperança de dissipar a leve tensão que havia surgido na conversa. Ela deu uma risadinha e deu um tapinha brincalhão no meu peito nu. Você é malvado. Vou considerar isso um elogio, eu disse, inclinando a cabeça em tom de brincadeira. Então, lembrando de algo importante, acrescentei. Você se importaria se a gente se beijasse de verdade? O Caruso sugeriu, mas eu só farei se você concordar. Há 2 dias eu teria pensado nisso, respondeu ela. Agora não me importo. E o que mudou nos últimos 2 dias? Perguntei, curioso. Terminei com o Josh, disse ela, sem rodeios. Nós dois estamos muito ocupados com nossas carreiras, sempre nos mudando para lugares novos. É difícil manter um relacionamento assim. O pior é que ele não estava disposto a se esforçar para fazer dar certo. Parecia muito unilateral. Isso foi uma novidade para mim. Durante todo esse tempo, eu presumi que ela estivesse na mesma situação que eu. Sinto muito, eu disse sinceramente. Eu não fazia ideia. Não é sua culpa, disse ela com um sorriso fraco. Aconteceu ontem. Ninguém sabe ainda. Nem sequer divulgamos um comunicado. Como celebridade, seu assessor de imprensa sempre recomenda divulgar um comunicado após o término de um relacionamento, caso ele tenha sido público. Isso evita que as pessoas presumam que você traiu alguém se começar a namorar ou mesmo ficar com alguém, de novo.
Se você for flagrado com outra pessoa e só anunciar depois que já havia terminado com seu ex, muita gente não vai acreditar. E se seus fãs não acreditarem, ou pior, acharem que todo o relacionamento foi uma jogada de marketing, isso é um pesadelo para a sua imagem. Você está bem? Perguntei a Scarlett. Podemos gravar outra coisa agora. Você pode até tirar o dia de folga se quiser. Podemos filmar uma das minhas cenas solo. Não, disse ela firmemente. Nunca deixei minha vida pessoal interferir no meu trabalho e não pretendo começar agora. Assenti com a cabeça. Certo. Saiba que você pode falar comigo se quiser. Não vou te julgar. Antes que ela pudesse responder, Caruso se aproximou. A jogada foi reiniciada. Você pode começar quando estiver pronta. Ao seu sinal, movemo-nos para as nossas posições. Ação. Scarlett diminuiu a distância entre nós, pressionando seus lábios contra os meus. A intensidade do seu beijo era admirável. Ela tinha acabado de terminar um relacionamento ontem, e hoje agia como se estivesse perdidamente apaixonada por mim. Eu não podia fazer um trabalho meia-boca quando ela estava se entregando completamente. Scarlett era, sem dúvida, uma das garotas mais bonitas que eu já beijei. E ela era uma pessoa tão genuína que eu não pude deixar de sentir pena dela. Então, retribui o beijo com toda a minha intensidade. Esqueci-me das dezenas de olhares que nos observavam das câmeras, do set de filmagem. Tudo o que importava era a linda garota em meus braços, suas mãos percorrendo minhas costas. Segurei seus quadris, erguendo-a contra mim enquanto suas pernas se enroscavam em minha cintura. Carregando-a, caminhei até a cama sem interromper o beijo por um segundo sequer. Tenho muitos problemas, murmurei, entrando no personagem depois de colocá-la no chão, pairando a poucos centímetros dela. Então, inclinei-me e dei-lhe um beijo suave nos lábios. Para um cara que matou o professor dele. Scarlett inclinou a cabeça de um jeito quase fofo. Eu não matei meu professor, rosnei com desejo na voz, antes de atacá-la novamente desta vez, sem me limitar a um beijo rápido. Havia um acordo tácito entre nós porque naquele momento, Scarlett entreabriu os lábios e o beijo, que antes era suave, tornou-se algo muito mais intenso. Sem palavras, sem sinais, apenas nós dois perdidos no momento, explorando a boca um do outro com crescente urgência. Percebi vagamente uma comoção ao fundo, mas não me afastei. As pernas de Scarlett ainda estavam entrelaçadas na minha cintura, o que significava que a cena ainda não havia terminado. Depois do que pareceu uma eternidade, a necessidade de ar finalmente nos separou. Encostei minha testa na dela, ambos ofegantes. Isso foi algo que eu não sabia que precisava depois de ontem, disse Scarlett entre respirações ofegantes. Obrigada, Troy. A qualquer hora respondi instintivamente, apenas para paralisar ao perceber as implicações daquela promessa. Sem querer dizer mais nada, levantei-me e me virei para o diretor. Então, você conseguiu a cena? Caruso não respondeu. Em vez disso, desviou o olhar. Confusa, lancei um olhar para o primeiro assistente de direção, mas ele, de repente, achou o chão muito mais interessante. Um por um, observei o restante da equipe, apenas para constatar que todos evitavam meu olhar. Alguém pode me dizer que merda está acontecendo? Perguntei a ninguém em particular. Silêncio. Dei uma volta de 180 graus, procurando por qualquer pista, e no momento em que meus olhos pousaram na pessoa parada ali, eu soube porque todos pareciam tão desconfortáveis. Eu sabia que não estava errado, mas já conseguia prever o drama desnecessário que viria na minha direção a quilômetros de distância. Pare de agir como uma criança, Rihanna, disse Jay-Z bruscamente. Achei que tínhamos um acordo. Estou fazendo tudo o que posso pela sua carreira. Me sinto como um disco riscado, repetindo a mesma coisa sem parar. Quanto mais notícias você tiver, mais álbuns venderá. Já estamos na metade da finalização do seu próximo álbum Umbrella, Don't Stop the Music e Rehab. São algumas das melhores faixas que consegui para você. Só precisamos de mais algumas, e seu terceiro álbum estará pronto. Jay, alertou Rihanna. Me escuta, ele a interrompeu antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Eu sei que você não quer terminar com ele, mas pense logicamente. No dia em que você se apresentou no show do Troy e aquele vídeo vazou no YouTube, as vendas do seu álbum aumentaram 20% em uma semana. Você e o Troy são o casal mais badalado de Hollywood agora. Isso só comprova o que eu disse, rebateu Rihanna. O fato de Troy e eu estarmos juntos é bom para todos. Talvez, admitiu Jay-Z. Mas imagine o impacto que isso teria nas manchetes se vocês dois terminassem. Vocês seriam o assunto do mundo todo. Todos estariam de olho no próximo passo de vocês, e se lançássemos o álbum no auge dessa expectativa, seria um sucesso estrondoso. Poderia estrear em primeiro lugar. Rihanna não respondeu porque não quis. Ela já havia perdido a conta de quantas vezes Jay-Z lhe apresentou essa ideia estúpida. Ela nem sequer tinha contado a Troy sobre isso. Não se esqueça, muitos fãs negros se sentem alienados por você estar namorando um cara branco, acrescentou Jay-Z sem rodeios. Se você estiver oficialmente solteira de novo, isso pode significar alcançar também esse público. Ele recostou-se na cadeira com um tom casual. Claro, a decisão é sua. Mas lembre-se, você não possui nenhuma das músicas deste álbum. Eu lutei com os compositores para conseguir essas faixas para você. Elas só são suas por causa da minha palavra. A ameaça não foi dita diretamente, mas estava lá, clara como o dia. Se ela não concordasse com o plano dele, ele poderia retirar seu apoio e levar as músicas consigo. Rihanna adorava essas 3 músicas mais do que qualquer outra coisa. Principalmente Umbrella. Ela não podia deixar que outra pessoa os gravasse.
Ela simplesmente não conseguiu. Pense bem, insistiu Jay-Z. Não se precipite, mas lembre-se, o tempo está passando. Preciso da sua resposta logo. Ao sair do escritório, Rihanna entrou no carro, agarrando o volante enquanto a incerteza a consumia. Ela não sabia para onde ir nem com quem falar. Mas no fim, havia apenas uma pessoa cujo conselho ela precisava. Troy. Chegou a hora de ela lhe contar sobre o dilema que estava enfrentando. O problema era que era sexta-feira e Troy tinha um concerto no dia seguinte. Ele ficaria ocupado o dia todo com ensaios e coreografia, o que significava que ela tinha que falar com ele hoje e antes que o fim de semana o engolisse por completo. Com esse pensamento, ela saiu do estacionamento e seguiu direto para os estúdios da Paramount. Essa foi a parte fácil. O problema era que ela não tinha ideia de onde, naquele enorme estúdio, estavam filmando. A Paramount era grande demais para simplesmente vagar por aí, na esperança de encontrar o set certo por acaso. Então ela ligou para a única pessoa que poderia ajudar. Ei, Benji? Rihanna? O assistente de Troy pareceu surpresa. O que houve? Troy está filmando? Sim, confirmou Benji. Ele ficará ocupado por pelo menos mais uma hora. Ela sentiu para si mesma. Posso esperar. Estou no estacionamento da Paramount 2B. Pode vir me buscar? Preciso de indicações para chegar ao set de filmagem. Do outro lado da linha, prolongou-se o silêncio. Então finalmente Benji disse, hoje é um set fechado. Não estão deixando ninguém entrar, a menos que seja absolutamente necessário para as filmagens. Rihanna franziu a testa. Ela não estava na indústria há tempo suficiente para conhecer todos os termos técnicos. Por quê? É para evitar vazamentos ou algo assim? Não exatamente, disse Benji, evasivo. Olha, por que eu não vou te encontrar? Podemos tomar um café enquanto esperamos. Ela percebeu que ele estava desviando a pergunta, mas deixou para lá por enquanto. Claro, a meia hora seguinte passou num piscar de olhos. Benji era um doce demais. Não importava o quão casualmente ela conduzisse a conversa, ele nunca deixava escapar o motivo de o set estar fechado. Mas Rihanna não era boba. Se Benji não estivesse falando, Troy falaria. Antes mesmo de a hora terminar, ela já estava de pé novamente, seguindo na direção de onde Benji tinha vindo. Rihanna, ainda estamos no início, gritou Benji atrás dela. Eles ainda não terminaram. Ela não parou. Algo estava acontecendo e ela ia descobrir o quê. Então eu vou esperar lá, declarou Rihanna, avançando com determinação. Escuta, Benji, eu sei que você está escondendo algo de mim. Então, ou você se apressa e me mostra o caminho, ou não vai gostar das consequências. Benji estava visivelmente dividido, mas no fim cedeu. Com um suspiro pesado, conduziu-a em direção ao set de filmagem. Do lado de fora da entrada, ele parou e se virou para ela uma última vez. Eu realmente acho que você deveria esperar aqui. Rihanna estreitou os olhos. Embora não tivesse muita experiência em sets de filmagem, sabia de uma coisa. Se o set estivesse realmente fechado, a segurança não os deixaria entrar. Vou arriscar, anunciou ela antes de abrir a porta sem hesitar. Lá dentro, tudo parecia exatamente como lhe haviam dito, apenas mais um dia de trabalho no set. Viu? Disse Benji com um tom de alívio. Eu não estava escondendo nada. Claro que não, murmurou Rihanna, seu olhar penetrante percorrendo o cômodo. Ela avistou um canto tranquilo e fez um gesto para que Benji a seguisse. Vamos esperar ali e não incomodar Troy e os outros. Sua voz era casual, mas seus olhos permaneceram fixos em Troy. Ele estava rindo de algo que Scarlett Johansson havia dito, com o rosto aberto e relaxado. E ele não estava usando camisa. Rihanna lembrou a si mesma que aquilo era normal. Fazia parte do trabalho dele. Então o diretor gritou, ação. Ela prendeu a respiração quando Troy e Scarlett entraram em cena. No momento em que percebeu o que estavam filmando, sentiu um frio na barriga. Ela se virou para Benji, que ergueu as mãos em sinal de rendição. Eu tentei te avisar, mas você não me ouviu. O set não estava realmente fechado. Eu só não queria que você visse aquilo. Nossa, o Troy vai me matar por ter te trazido aqui. Rihanna mal ouviu. Queria observar Troy, mas não conseguia. Sabia que ele estava apenas fazendo o seu trabalho. Mesmo assim, vê-lo com outra garota, especialmente alguém com aquelas curvas, foi horrível. Então ela desviou o olhar, esforçando-se para manter a compostura. Então, corta, gritou o diretor. Rihanna exalou, sentindo um alívio imenso, até que olhou para trás. Troy não havia parado. O diretor gritou corta, mas ele continuava beijando Scarlett como se não tivesse ouvido. E pelo jeito como Scarlett se entregava ao beijo, ela também não tinha pressa nenhuma de parar. Risadas ecoaram pelo set de filmagem. Alguns membros da equipe assobiaram, lançando comentários brincalhões. O diretor gritou corta, novamente, mas obteve o mesmo resultado. Rihanna cerrou os dentes, a raiva queimando em seu peito. Logicamente, ela não deveria ter reagido daquela forma, mas no calor do momento, nem todas as decisões são racionais. Rihanna, murmurou Benji cautelosamente. Não, ela não o deixou terminar. Dando um passo à frente, fez-se notar. O riso cessou instantaneamente. Um a um, os tripulantes se voltaram para ela, o divertimento se dissipando. Troy e Scarlett finalmente se separaram. Ele olhou em volta, confuso, antes de perguntar se a cena estava completa, mas ninguém respondeu. Todos estavam esperando, aguardando que ela diga alguma coisa. Então o olhar dele encontrou o dela. Por um longo momento eles apenas se encararam. Havia frustração em seus olhos. Um lampejo de algo parecido com culpa.
E por baixo de tudo isso, uma aceitação silenciosa, como se ele soubesse que esse momento chegaria. Ele se moveu prestes a dar um passo em direção a ela, mas Rihanna se virou e foi embora. Benji tinha razão. Ela nunca deveria ter vindo para cá. Capítulo 187. Novembro de 2006, Los Angeles, Estados Unidos. Encarei Rihanna em silêncio enquanto ela estava sentada elegantemente à minha frente. Sua perna esquerda estava cruzada sobre a direita, suas mãos agarrando firmemente os braços da poltrona. Combinando seu rabo de cavalo impecável, top cropped rosa e shorts jeans, ela formava uma visão incrivelmente atraente. A única coisa que não me agradava era a leve carranca em seu rosto. Eu queria ter ido à casa dela logo depois da sessão de fotos, mas ela me mandou uma mensagem dizendo que precisava de um tempo sozinha naquela noite. E foi por isso que eu estava aqui agora, no dia seguinte. Vamos lá, ela insistiu. Me diga qualquer desculpa esfarrapada que você tenha inventado para se defender. Não tenho desculpa porque não preciso de uma, disse eu firmemente. Eu estava fazendo meu trabalho. Você sabia disso. Você leu o roteiro. Rihanna inclinou-se para frente estreitando os olhos. O roteiro mandava você enfiar a língua na garganta dela mesmo depois do diretor gritar "corta" várias vezes? Eu não ouvi o corta, respondi na defensiva. Eu não estava me agarrando com ela por diversão, o diretor me pediu. E você sabe o quanto levo minha atuação a sério. Honestamente, você está fazendo tempestade em copo d'água. Ela não respondeu de imediato, deixando o silêncio se prolongar entre nós, tornando-o ainda mais gélido. Sua expressão me indicou que não estava satisfeita com minha explicação. E quando finalmente falou, confirmou minhas suspeitas. Se você é tão dedicado à sua atuação, você transaria com alguém se o diretor pedisse? Minha paciência estava se esgotando. Que tipo de argumento é esse? Diga, você, retrucou Rihanna. Quem sabe você já esteja dormindo com ela quando eu não estou por perto. Meu Deus! Levantei-me num pulo, frustrado. Você não disse isso. Isso foi tão fora do comum para Rihanna que eu mal podia acreditar que era a mesma garota que uma vez me disse, em termos nada sutis, que não se importaria se eu transasse com várias mulheres. Se isso fosse um mundo de fantasia mágica como em Harry Potter, eu teria verificado se ela era uma impostora. Virei-me para dizer algo incisivo, mas me detive no último instante. Vê-la sentada ali, calma, serena, porém inegavelmente magoada, fez-me repensar minhas palavras. Só posso te dizer uma coisa, Ri. Confie em mim, eu disse suavemente. Se eu quisesse te trair, eu poderia. Você me deu permissão, lembra? Mas eu não traí porque eu te amo. Se você não confia em mim, então precisamos ter uma conversa completamente diferente. Dessa vez, ela desviou o olhar. A culpa cruzou seu rosto por um instante, mas apenas por um momento, antes que ela a disfarçasse com sua compostura habitual. Eu confio em você, Troy, disse ela. Mas pense nisso do meu ponto de vista. Você se sentiria bem se me pegasse beijando outro cara? Eu não faria isso, admiti. Mas se fosse pelo seu trabalho, eu também não te chamaria de trapaceiro. Aliás, se você tivesse que gravar uma cena dessas, eu nem visitaria o set sem te consultar antes. Aproximei-me e ajoelhei-me à sua frente, pegando numa de suas mãos. Que tal isso? Temos uma regra. Sempre que um de nós tiver que gravar uma cena assim, avisamos ao outro quando não deve vir ao set. Rihanna ponderou por um instante antes de assentir lentamente. Poderia funcionar. Soltei um suspiro de alívio. Nem tinha percebido que estava me contendo. Mas assim que pensei que tínhamos chegado a um entendimento, ela o destruiu. Mas, disse ela, interrompendo minha comemoração prematura, acho que isso não será necessário. Lancei-lhe um olhar cético. Por quê? Suas próximas palavras me deixaram completamente atônito. Quero anunciar nosso término. Encarei-a confusa por alguns instantes, sem ter certeza se tinha ouvido direito. Como ela não disse mais nada, perguntei com eloquência. O quê? Você me ouviu, disse Rihanna. Escuta, Troy, eu te amo de verdade. Mas nós dois somos mundos à parte. Você está tão à frente na sua carreira que eu não acho que vou te alcançar, nem mesmo em 2 décadas. Eu não quero ser lembrada apenas como sua namorada pelo resto da minha vida. Fiquei sem palavras. Não esperava por isso de forma alguma. Na verdade, eu não quero terminar com você, esclareceu Rihanna quando permaneci em silêncio. Só quero dizer ao mundo que terminamos, para que parem de nos associar. Ainda quero te ver em segredo. Essa é uma péssima ideia, eu disse sem rodeios. O que você vai dizer quando perguntarem por que você está se mudando para Londres no ano que vem? Por isso que eu estava pensando. Se você se mudar para Los Angeles, ninguém vai questionar, porque isso é Hollywood, ela rebateu. Seria a cobertura perfeita. Balancei a cabeça negativamente. Ainda tenho que filmar aquela série de TV e o último, Harry Potter, em Londres. Terei que voltar mais cedo ou mais tarde. Isso não é sustentável a longo prazo. Rihanna ponderou por alguns segundos. Quando você não estiver filmando em Londres, você poderia ficar aqui, certo? Por que eu deveria ser a única que se muda o tempo todo por causa da sua carreira? Por que você não pode fazer o mesmo por mim? Eu a observei, e de repente, algo fez sentido. Isso nunca teve a ver com eu beijar a Scarlett, teve? Perguntei, já sabendo a resposta. Você planejou tudo isso desde o início. Diga-me, foi ideia sua ou alguém está te influenciando? Seu empresário? O breve lampejo de culpa e pânico em seu rosto foi quase imperceptível, tão rápido que quase hesitei em chamar sua atenção para isso. Foi ideia minha, disse ela com arrogância, levantando-se e criando distância entre nós. Você não precisa me dar uma resposta agora. Pense a respeito por alguns dias. Por enquanto, concentre-se nos ensaios de hoje e no concerto.
Você virá? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ela balançou a cabeça. É melhor ficarmos longe até você tomar sua decisão. Ao sair do apartamento dela, um pensamento persistia na minha mente. Nosso relacionamento havia mudado drasticamente em apenas 24 horas. Nossa música é como uma porta de tela batendo. Saindo de fininho tarde da noite, batendo na sua janela. Quando estamos ao telefone e você fala bem devagar, porque já é tarde e sua mãe não sabe. Nossa música é o jeito que você ri. No primeiro encontro, cara, eu não a beijei e devia ter beijado. E quando cheguei em casa, antes de dizer amém, perguntando a Deus se ele poderia tocar de novo, a plateia ficou absolutamente encantada com a magia que uma adolescente criava ao vivo no palco com sua música country. Uau, murmurou Gabriel Vasquez, meu empresário de shows, enquanto observava Taylor Swift cativar a plateia com seu charme natural. Ele então se virou para mim. Quando você disse que queria que ela abrisse o show, eu estava cético. Mas agora, eu entendo o que você viu nela. Ela não é a melhor vocalista, mas já é uma estrela em ascensão. Como não respondi por um instante, Gabriel gritou, Troy. Olhei para ele, finalmente prestando-lhe atenção, e perguntei, desculpe, o que você estava dizendo? Quando ele repetiu suas palavras, eu sorri. Eu não a vi, apenas tive um pressentimento, e eu estava certo. Então me virei para o terceiro homem ao nosso lado. A verdadeira descoberta foi feita por Scott aqui. Obrigado, disse Scott Borchetta, o homem de meia-idade que havia contratado Taylor, agradecido. Taylor é uma ótima cantora. Concordo. Assenti com a cabeça antes de perguntar casualmente. Scott, você estaria disposto a me vender o contrato dela, juntamente com o primeiro álbum completo? As sobrancelhas de Borchetta se ergueram em surpresa. Estou falando sério, eu disse. Vejo um potencial incrível nela. Posso ajudá-la a se tornar a maior de todas. Não. Ele balançou a cabeça firmemente. Ela é a primeira artista que contratei. Não vou entregá-la nem por $1 milhão. Ao ver a determinação em seus olhos, soube que não seria fácil convencê-lo. Mas eu não era do tipo que desiste facilmente. Que tal 2 milhões então? Eu sugeri. Scott abriu e fechou a boca algumas vezes, claramente sem esperar por aquilo. Por quê? Perguntou ele, perplexo. Ela é uma cantora country iniciante, e o álbum dela só foi razoável até agora. Nesse ritmo, eu não ganharia nem 2 milhões com ela por anos. Sou impulsivo assim mesmo, eu disse, voltando minha atenção para o palco, onde Taylor acabará de terminar sua música e estava me apresentando. Muito obrigada, disse Taylor animadamente para a multidão. A espera finalmente acabou para a pessoa que vocês realmente vieram ver. Por favor, recebam a maior superestrela do mundo, e meu grande amigo, Troy Armitage. Sorri ao ouvir aquela apresentação antes de lançar um último olhar para Borchetta. Alguém entrará em contato com você em alguns dias para finalizarmos o negócio. Mas eu nunca. Não fiquei para ouvi-lo. Em vez disso, subi ao palco, sendo recebida pela reação efusiva a qual já me acostumara nos últimos 2 meses. Scott Borchetta nunca concordou em me vender o contrato da Taylor. Foi o que ele me disse nos bastidores. Mas de um jeito ou de outro, eu daria um jeito. Não por ganância, eu já era bilionário. Qualquer dinheiro que eu ganhasse com a Taylor não seria suficiente para justificar entrar no ramo da gravação para outras pessoas. Não, o verdadeiro motivo era outro. Na linha do tempo original, Taylor teve uma briga brutal com sua gravadora pela propriedade das músicas que ela criou. A ideia de que uma empresa pudesse fazer isso com uma das maiores cantoras e compositoras do século XXI era angustiante. Como fã da Taylor Swift, se eu pudesse impedir isso pagando alguns milhões agora, eu faria. É claro que Scott não fazia ideia de que Taylor recuperaria aqueles 2 milhões mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Obrigado, Los Angeles, por me receber tão bem, disse alegremente ao microfone quando meu show chegou ao fim. Como esperado, a plateia foi ao delírio. Esperei pacientemente que se acalmassem antes de continuar. Esses últimos 2 meses de apresentações aqui foram incríveis, e mal posso esperar para voltar depois da pausa que farei para promover meu próximo filme, Harry Potter e a Ordem da Fênix. Os fãs de Harry Potter na plateia explodiram em aplausos com o anúncio. Não deixem de assistir nos cinemas, é um dos melhores filmes da série que fizemos até agora. Dito isso, acenei para a multidão uma última vez antes de voltar para os bastidores. No momento em que saí dos holofotes, meu semblante jovial desapareceu, substituído pela indecisão que me atormentava desde a manhã. Você está bem? Perguntou Benji hesitante enquanto eu me jogava no sofá do meu camarim. Não, graças a você, murmurei, ainda irritado com o papel dele no desastre de ontem com a Rihanna. Eu disse que sentia muito, ele gemeu pela 100ª vez, pelo que pareceu. Sou um péssimo mentiroso, e ela percebeu imediatamente que algo estava errado. Era exatamente esse o problema, eu disse enfaticamente. Se você tivesse simplesmente contado a verdade para ela, ela não teria suspeitado de nada e talvez até tivesse ficado, como você pediu. Mas por causa do seu comportamento, ela acha que eu mandei você mentir para ela. Vou lhe contar a verdade, insistiu Benji. Não faça isso, eu disse firmemente. Deixe para lá. Só tenha certeza de que não fará algo assim novamente. Ele assentiu com a cabeça, embora a hesitação fosse evidente em sua expressão. Mudando de assunto, perguntei. Então, onde está o grupo de fãs que preciso conhecer hoje? Você ainda quer encontrá-los? Benji pareceu surpreso. Achei que você estaria muito cansado depois de tudo. Podemos remarcar, tenho certeza de que eles entenderiam. Eu sorri.
Você ainda é novato nisso, Benji, então deixe-me lembrá-lo. Estou onde estou hoje por causa dos meus fãs. Algumas dessas pessoas esperaram por este momento durante meses. Algumas pagaram quantias absurdas por ingressos. Algumas viajaram o mundo inteiro só para me ver. Claro, meu dia não foi dos melhores, mas se eu puder alegrar o dia de alguém, vale a pena. Além disso, eu sorri de canto. Você me encontrou em um desses encontros com fãs, não é? Benji suspirou. Eu só estava pensando na sua saúde. Mas se virou para a porta. Tudo bem, vou trazê-los em pequenos grupos. 5 minutos. O primeiro grupo a entrar foi formado por 4 adolescentes que soltaram um grito ensurdecedor assim que me viram. Sou muito fã sua e da Rihanna, exclamou uma delas assim que a abracei. Vocês são o casal perfeito. Isso estragou meu humor instantaneamente. Se dependesse da Rihanna, logo o mundo inteiro, incluindo essas garotas, me odiaria por ter partido o coração dela. Mesmo assim, forcei um sorriso. Obrigado. Depois de tirarem algumas fotos, a vez deles acabou. Na hora seguinte, conheci mais uns 25 fãs, e no final, eu estava mais do que pronto para ir para casa e dormir um pouco. Mas quando eu já achava que tinha terminado, as 2 últimas pessoas entraram. Olá, Troy. Um homem de quase 30 anos parou na minha frente com um largo sorriso. Lembra de mim? Bob, perguntei surpreso, levantando-me rapidamente e caminhando até ele. Como você está, cara? Sem hesitar, o abracei com força. Não te vejo há anos. Como você tem passado? O que anda fazendo? Me conta tudo. Bob era meu vizinho em Los Angeles quando eu era criança. Ele e sua namorada, Amy, foram meus colegas de elenco no meu primeiro curta-metragem, Sex Education. Eles não reprisaram seus papéis quando o filme foi refeito, mas eu ainda me lembro da experiência de trabalhar com eles. Estou ótimo, disse Bob, virando-se em seguida para a bela mulher ao seu lado. Esta é minha namorada, Janete. Olá. Apertei a mão dela calorosamente. Seu namorado era meu vizinho e um bom amigo. Eu sei, disse Janete, revirando os olhos para Bob. Ele já me disse isso umas 1000 vezes. Eu ri baixinho. Então ele se gaba de me conhecer, é? Dei um sorriso irônico para Bob. O tempo todo, disse Janete com fingida exasperação. Ele até se gaba de você para os colegas e clientes. Clientes? Ergui uma sobrancelha para Bob. Você não está mais atuando? Ele deu de ombros. Por mais que eu amasse atuar, não pagava as contas. Então fiz faculdade de Direito e já que estamos na Califórnia, me especializei em Direito do Entretenimento. Que ótimo! Eu sorri. Em qual empresa você trabalha? Eu trabalhava na White Case, mas a carga de trabalho era insana, então pedi demissão recentemente. Estou planejando abrir meu próprio escritório. Talvez até entrar na área de gestão de talentos. Vamos ver aonde o vento me leva. A White Case era uma das maiores firmas de advocacia dos Estados Unidos. Eles não contratavam qualquer um, só os melhores. Quanto tempo você ficou com eles? Perguntei. 4 anos, respondeu ele com convicção. Eu ia ser promovido daqui a alguns meses, mas queria um pouco de paz na minha vida. Observei-o por um instante. Quão bom você é em negociações. Ele deu um sorriso irônico. Gosto de pensar que sou o melhor. Lembre-se, eu era ator de formação antes de me tornar advogado. É fácil ler as dicas das pessoas, isso me dá uma enorme vantagem. Depois que você sabe o que elas querem, é só uma questão de atacar na hora certa. Assenti com a cabeça. Certo. Considere-se contratado. Seus olhos se arregalaram em choque. Espere, o quê? Tenho um advogado, ele é bom. Mas também quero um empresário. Alguém que possa cuidar de todos os meus contratos futuros. Com você consigo um acordo 2 em 1. Então, o que me diz? Interessado? Bob ficou momentaneamente atônito e em silêncio. Claro que aceito. Ele quase gritou com a empolgação estampada no rosto. Não tão depressa, eu disse, levantando um dedo. Você precisa provar o seu valor primeiro. Eu não misturo negócios com relações pessoais a menos que você seja realmente bom no que faz. Uma ideia surgiu na minha cabeça, mas antes que eu pudesse verbalizá-la. Não acredito em vocês. Janete interrompeu, cruzando os braços. Estávamos no encontro, Bob, e você transformou isso em negócio. Não pode esperar até amanhã? Dei-lhe um sorriso de desculpas. Desculpe, Janete. É que é emocionante ver o Bob de novo depois de todos esses anos. Está tudo bem. Ela suspirou, mas fez um gesto de desdém. Desculpe, Troy, disse Bob, tirando um cartão de visitas do bolso. Aqui fique com meu cartão. Continuaremos esta conversa amanhã, ou quando você tiver tempo. Com certeza. Assenti, pegando o cartão. Divirtam-se vocês dois. Quando Bob e Janete saíram, não pude deixar de sentir alívio. Já fazia um tempo que eu queria um empresário. E se o Bob conseguisse negociar o contrato da Taylor Swift com o Scott Borchetta? Com certeza ele seria contratado. Naquele momento havia apenas um grande problema na minha vida, sobre o qual eu ainda não tinha a mínima ideia. Capítulo 188. Últimas notícias. Troy e Rihanna. O amor jovem termina em falha. O casal mais badalado de Hollywood termina o relacionamento após um ano. Coração partido em Hollywood. Troy Armitage, de 17 anos, e Rihanna, de 18, terminaram oficialmente o namoro após um ano intenso de romance. Música e momentos deslumbrantes no tapete vermelho que encantaram os fãs. A dupla de superestrelas que começou a despertar rumores de namoro no início do ano passado, seguiu caminhos separados, confirmam fontes. Ambos são jovens, incrivelmente talentosos e têm agendas lotadas, revela uma fonte.
No fim, a pressão de estar sempre sob os holofotes acabou se tornando insuportável. A separação acontece justamente quando Troy, já um fenômeno global graças aos seus filmes de grande sucesso e músicas que lideram as paradas, começa a promoção de Harry Potter e a Ordem da Fênix, enquanto a carreira de Rihanna decola com seu segundo álbum dominando as rádios. Nenhum dos dois se pronunciou publicamente sobre o término, deixando os fãs com o coração partido. Há apenas alguns meses, durante seu primeiro show, Troy dedicou sua música mais recente, Golden Hour, a Rihanna. Ver o casal feliz no palco em vídeos de fãs postados no YouTube é um pouco triste, olhando para trás. Circulam rumores de que Troy se aproximou muito de Scarlett Johansson, sua colega de elenco em um filme que está por vir, o que supostamente causou tensão com sua agora ex-namorada. Também crescem as especulações de que o status de superestrela de Troy, sua agenda intensa conciliando 2 continentes e o escrutínio implacável da mídia desempenharam papéis importantes no término do relacionamento. No entanto, fontes próximas ao ex-casal insistem que a separação foi mútua e amigável. Eles ainda se importam um com o outro, mas estão em momentos diferentes de suas vidas, revela um amigo. Agora, eles precisam se concentrar em si mesmos. Então, o que vem por aí para os ex-namorados? Segundo relatos, Rihanna está canalizando suas emoções em novas músicas, enquanto Troy já esgotou os ingressos para 2 meses de shows no recém-inaugurado Galen Center, em Los Angeles. Uma coisa é certa, esses dois não vão parar tão cedo. Será que eles continuarão amigos? Será que a desilusão amorosa impulsionará seus próximos grandes sucessos? Hollywood estará de olho. Coloquei a última edição do TMZ sobre a mesa de centro à minha frente, apenas para me deparar com os olhares julgadores dos meus pais, que tinham voltado correndo para os Estados Unidos assim que souberam do meu término. Só depois de chegarem é que perceberam que era falso. Eu meio que tinha me esquecido de avisá-los antes, e agora estava me amaldiçoando por ter deixado essa situação ficar tão complicada. Você precisa terminar com ela, filho, aconselhou o pai. É sério. Essa história de falso verdadeiro está saindo do controle. Mas minha voz foi diminuindo, pois não tinha um argumento sólido contra o conselho dele. Seu pai tem razão, disse a mãe. Eu sempre fui contra relacionamentos de fachada, e agora estou confuso com o que diabos está acontecendo na sua vida. Quando você não estava em um relacionamento, você dizia que estava, e agora que está em um, está voltando atrás. Eu não quero que você se torne uma dessas celebridades cuja vida real é totalmente diferente da sua imagem pública. Você é melhor do que isso, Troy. Meus pais apresentaram bons argumentos. Até alguns anos atrás, eu detestava todo o circo mediático em torno da vida amorosa das celebridades, mas agora, antes mesmo de completar 18 anos, eu já fazia parte da máquina. E tudo por causa da Rihanna. Uma pequena parte de mim sentia ressentimento por ela ter me forçado a isso, mas eu não tinha escolha. Rihanna não ia voltar atrás. Eu tentei conversar com ela sobre isso por dias, sem sucesso. Eu a amo, disse a minha mãe. E ela tinha preocupações genuínas de que eu estivesse ofuscando a carreira dela. Toda notícia sobre ela dava um jeito de me mencionar. Sem falar no ódio online que ela teve que enfrentar. Seguindo essa lógica, disse meu pai, você não encontrará nenhuma garota da sua idade no mundo. Nunca. Franzi as sobrancelhas, confusa. O que exatamente você quer dizer? Filho, disse o pai suavemente, você é o ator mais lucrativo do mundo, com seus filmes arrecadando coletivamente cerca de 7 bilhões de dólares. Com seus próximos 2 lançamentos, esse número provavelmente ultrapassará os 8 bilhões. Você já é o adolescente mais premiado do showbiz e tem o recorde único de nunca ter lançado um fracasso. Mesmo que parasse de trabalhar hoje, seu nome já está gravado na história. Nenhuma garota da sua idade conseguiria alcançar esse nível de sucesso. Você pretende ficar solteiro até se aposentar? Eu detestava quando meu pai fazia tanto sentido, mas eu não podia deixar que ele ganhasse essa discussão. Rihanna não se sente insegura em relação às minhas conquistas, afirmei com firmeza. Ela me ama e até me motiva a me aprimorar na minha música. Ela só quer criar um certo distanciamento público entre nós, algo que deveríamos ter feito desde o início. E é só por um tempo. Daqui a alguns meses, contaremos às pessoas próximas que voltamos, mas manteremos tudo em segredo para evitar a atenção da mídia. Mesmo enquanto falava, eu não acreditava totalmente nas minhas próprias palavras. Sabia que era provável que esse vazamento aumentasse o escrutínio em vez de reduzi-lo, mas não conseguia pensar em nada naquele momento. Meus pais trocaram um olhar silencioso, provavelmente chegando à mesma conclusão que eu. Felizmente mudaram de assunto, embora apenas ligeiramente. Você está pronto para a divulgação de Harry Potter e a Ordem da Fênix? Perguntou meu pai. Porque acredite, vocês terminaram numa péssima hora. Os repórteres vão perguntar sobre isso. Dei uma risadinha irônica. Não responderei a nenhuma pergunta pessoal. Deixarei bem claro para todos os jornalistas que me entrevistarem que se fizerem alguma pergunta inapropriada, irei embora. Ao longo dos anos, já havia impedido vários repórteres de me entrevistarem por terem ultrapassado os limites com suas perguntas. A essa altura, eles já sabiam que se desviassem dos tópicos aprovados, seria a última entrevista comigo. Esse era o poder da fama que eu agora detinha. Mas ainda tenho 3 dias antes disso, observei. Preciso terminar as filmagens de Disturbia, e também tenho uma reunião com uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, então estou um pouco ocupado agora. Mãe, gritei em desespero enquanto caminhava lentamente pelo túnel mal iluminado. Mãe, onde você está?
Um ruído repentino vindo de algum lugar à frente me fez virar-me assustado, mas não havia nada lá. Aquilo acabou sendo uma péssima ideia. Antes que eu pudesse reagir, o chão sob meus pés cedeu e eu despenquei no buraco do coelho metafórico. Aterrissei com um mergulho no que supostamente era água suja de esgoto. Felizmente, uma extensa rede de fios e colchões escondidos amorteceram a queda, garantindo que eu não me machucasse. Mesmo assim, todo o processo foi exaustivo devido às várias repetições que tivemos que fazer. A caverna em que eu havia caído era escura e úmida, supostamente um esgoto subterrâneo conectado à casa do vilão. Na realidade, era um cenário completamente separado, construído com detalhes intrincados, criado exclusivamente para essa cena, muito distante do cenário da casa onde havíamos filmado as sequências anteriores. Grunhidos abafados chamaram minha atenção. Segui o som apressadamente e logo avistei Keriane Moss amarrada a um cano, com fita adesiva na boca. Mãe, gritei, correndo em sua direção. Graças a Deus, você está bem, acrescentei aliviado, pegando uma tesoura de jardinagem que estava por perto para cortar as amarras. Ela caiu no chão, e eu me aproximei para ajudá-la, mas fiquei paralisado ao vê-la cair direto nos braços do vilão, interpretado por David Morse. David era um colega de elenco interessante, para dizer o mínimo. Desde o início das filmagens, ele não havia trocado uma única palavra com nenhum de nós fora das cenas. Como um ator de método dedicado, ele queria manter um ar de mistério em torno de seu personagem até o fim da produção. Ele interagiu com o diretor e a equipe quando necessário, mas quando se tratava de mim, Scarlett Johansson e Steven e eu, ele mal reconhecia nossa existência. Keriane, por outro lado, era o completo oposto, calorosa, tranquila e sempre divertida. Às vezes ela trazia seus 2 filhos pequenos para o set de filmagem, e eu acabei me afeiçoando bastante a ela e às crianças. Foi isso que tornou ainda mais perturbador ver David segurando uma lâmina em sua garganta. Eu a matarei imediatamente se você der um passo sequer para frente, disse ele, com uma calma sinistra na voz. Largue a tesoura, vire-se e afaste-se lentamente. Um arrepio percorreu minha espinha. David estava perturbadoramente bom nesse papel. Não tive outra escolha senão obedecer, deixando a tesoura cair no chão com um estrondo enquanto dava um passo lento para trás. Continue andando, ordenou David atrás de mim. Não pare até que eu diga. Segui sua ordem à risca, refazendo meus passos até retornar à sala por onde havia entrado no túnel. Bom garoto, disse David, ainda mantendo Keriane como refém. Agora pegue aquele papel ali e escreva uma confissão. Conte ao mundo como você, em sua sede de vingança contra o sistema que o encarcerou, assassinou sua melhor amiga, sua namorada, e agora até mesmo sua própria mãe. Encarei-o com raiva, o ódio queimando em meus olhos. Mas eu não tinha escolha. Peguei a caneta que estava sobre o caderno, ainda que apenas para impedi-lo temporariamente de fazer o impensável. Naquele instante, Kerry conseguiu se desvencilhar o suficiente para acertar o joelho na virilha dele. David soltou um grunhido agudo, seu aperto afrouxando à medida que a dor o dominava. No meio do caos, a faca escorregou de sua mão, caindo no mesmo buraco por onde tínhamos saído. Sem perder a oportunidade, lancei-me sobre ele. Neste roteiro revisado, meu personagem, Kali, treinava para ser lutador profissional de MMA antes da morte de seu pai. Uma paixão que ele abandonou em meio ao luto. Mas agora, com a vida de sua mãe em risco, seus instintos estavam voltando à tona. Ataquei com tudo que tinha. David e eu passamos semanas ensaiando essa cena de luta. Embora nunca tivéssemos praticado juntos, o método de atuação dele não permitia que ambos sabíamos cada movimento de cor. Os produtores sugeriram dublês, mas David recusou por causa do seu método, e eu também recusei porque passei anos me matando de estudar artes marciais. Seria desonesto deixar outra pessoa lidar com uma cena de luta com um risco tão baixo de lesão real. Desferi um chute rápido na canela de David, seguido de um soco certeiro no queixo. Claro que não cheguei a acertá-lo de verdade, tudo foi perfeitamente coreografado para a câmera. David cambaleou para trás, mas logo recuperou o equilíbrio. Ele avançou para cima de mim com um soco, mas me esquivei, usando o impulso dele contra ele para executar uma queda de judô perfeita, arremessando-o contra um tatame acolchoado colocado ali para sua segurança. Um corte rápido eliminaria o excesso de detalhes e a luta continuaria, embora, naquele momento, eu estivesse mais espancando-o do que haveria uma luta de verdade. Percebendo que estava perdendo, David pegou uma garrafa de água que estava por perto e jogou o conteúdo nos meus olhos. O movimento inesperado me pegou de surpresa e eu recuei, momentaneamente cego. Aproveitando a oportunidade, ele se virou para Kerry. A essa altura, ela já havia se libertado completamente e desferiu um golpe com um taco de beisebol contra ele. O impacto foi certeiro, mas David arrancou o taco de suas mãos e revidou, acertando-a em cheio no peito. Ela caiu como um saco de batatas. Não, mãe. Minha visão clareou e eu me levantei rapidamente. David se virou para mim, segurando o taco com firmeza. O que se seguiu foi uma luta intensa, ele armado, eu desarmado. Desta vez, ele levou a melhor, golpeando sem parar. Fui derrubado no chão ofegante enquanto ele se inclinava sobre mim, com o taco erguido para o golpe final. Antes que ele pudesse atacar, Kerry o derrubou por trás, me dando preciosos segundos. Meu olhar desviou-se para o chão, pousando na mesma caneta que ele queria que eu usasse para escrever minha confissão. Sem hesitar, agarrei-a, levantei-me rapidamente e cravei a caneta na lateral do seu pescoço. David cambaleou para trás, com as mãos agarrando a garganta em choque. Tropeçou, cambaleou na beira do precipício e então caiu.
Observei ofegante, enquanto seu corpo caía imóvel na água abaixo. Carrie-Anne Moss ficou atrás de mim e me puxou para um abraço apertado. Nenhum de nós disse uma palavra. Simplesmente ficamos ali parados, mãe e filho, olhando para o corpo sem vida do homem que nos aterrorizara. Corta! Gritou DJ Caruso, sua voz ecoando pelo estúdio. Imprimir. Verificar o portão. No instante em que ele fez isso, toda a equipe rompeu em aplausos. Era isso, a cena final do filme. Com essa última tomada concluída, tínhamos oficialmente encerrado as filmagens principais. A longa sequência de ação não foi fácil de filmar. O roteiro passou por vários ajustes para tornar o clímax mais emocionante e envolvente, o tipo de final que eu havia imaginado desde o início. Isso incluiu dar ao meu personagem um papel mais voltado para a ação, principalmente no final. E sinceramente, eu adorei a ideia. Agora que Disturbia estava concluído, eu finalmente poderia direcionar meu foco para outro lugar. Mas antes disso, eu disse, aproximando-me de Caruso, que agora exibia um largo sorriso, já que as filmagens finalmente haviam terminado. Troy cumprimentou calorosamente. Que atuação incrível! Acho que criamos algo realmente especial. Obrigado, assenti, genuinamente agradecido. E eu só queria dizer, sinto muito por como as coisas começaram entre nós. Espero que não haja ressentimentos. Caruso deu uma risadinha e apertou minha mão. Não, cara. Eu também não era exatamente inocente. Eu tinha meu próprio ego. Spielberg me ligou pessoalmente para dirigir este filme. Então, quando você chegou com suas ideias, senti que estava perdendo o controle. Mas agora eu vejo, você não estava tirando o controle de mim. Você estava se opondo aos roteiristas e aos editores. E honestamente, eu vi a versão semifinalizada do Evan semana passada. Aposto qualquer coisa que o estúdio vai escolher a versão dele em vez da do Jim. Então, obrigado por trabalhar comigo, não contra mim. Após meses de tensão, foi ótimo finalmente fazer as pazes. A última coisa que eu queria era que Caruso guardasse ressentimento de mim dali em diante. Depois de trocar mais algumas palavras com ele e outros membros do elenco e da equipe, voltei para onde Tobias e Benji estavam esperando. Então, você já terminou por aqui, né? Perguntou Tobias quando me aproximei. Sim. Soltei um suspiro, sentindo o peso sair dos meus ombros. Ainda bem que terminamos antes que as promoções de Harry Potter comecem. Como estão as coisas com Crepúsculo e Superbad? Ótimo, disse Tobias. Para Crepúsculo as filmagens começam em fevereiro. Poderíamos ter começado antes, mas Emily e Rob precisam de tempo para entrar em forma. Catherine já está procurando locações em Washington, queria cuidar disso pessoalmente. Então ela finalmente concordou? Perguntei. Filmar os 2 primeiros filmes em sequência? Sim, mas foi preciso convencê-las. Melissa e Stephanie já terminaram o roteiro de Lua Nova, então está tudo certo. Só precisamos ajustar as cenas do Jacob para que ele tenha tempo de ganhar massa muscular para a segunda metade de Lua Nova. Parece que você tem tudo sob controle. E Superbad? Tobias respondeu. Eles poderiam ter começado no mês passado. Eles estavam apenas esperando você terminar Disturbia, ponto. Eles fizeram as alterações que eu solicitei? Dessa vez Benji respondeu. Ah, sim. E deixa eu te contar, as cenas novas são muito melhores. Mal consigo conter o riso só de pensar nelas. Dei um sorriso irônico. Mal posso esperar para lê-los. Enquanto caminhávamos em direção ao meu trailer, mudei o foco para a próxima tarefa. Antes de mergulhar na promoção de Harry Potter, eu tinha uma última reunião, um encontro com Eric Schmidt, CEO do Google. Ele queria comprar o YouTube de mim. Capítulo 189. Novembro de 2006, São Francisco, Estados Unidos. Obrigado por terem vindo de tão longe para esta reunião, cumprimentou Eric Schmidt calorosamente o nosso grupo. Sinceramente, fiquei um pouco surpreso ao saber que você é dono do YouTube, Troy. Você manteve isso em segredo até agora. Dei de ombros casualmente. Gosto de manter algumas coisas em privado. Pelo menos enquanto eu puder. Sei que um dia isso virá à tona, mas até lá, quero continuar sendo apenas um ator. Você é muito sábio para sua idade, elogiou Eric antes de se virar para os 3 fundadores ao meu lado. É um prazer conhecê-los novamente, Chad, Steve e Javed. Então ele olhou para a última pessoa do nosso grupo. E você é? Tobias O'Brien, respondeu o homem. Eu trabalho para Troy. Claro. Eric se virou para mim. Acredite, estou tentando marcar essa reunião há meses. Chad, o CEO, respondeu antes que eu pudesse. Troy queria esperar mais alguns meses, mas eu o convenci a pelo menos ouvir sua oferta. Não era essa a verdade? Eu sabia exatamente o quão grande o YouTube poderia se tornar no futuro. Alguns atribuiriam o mérito ao Google por sua estratégia inteligente de impulsionar o crescimento orgânico do YouTube, mas eu não via dessa forma. O YouTube teve sucesso onde tantos outros falharam porque foi lançado no momento certo. Muitos sites de streaming surgiram antes e depois do YouTube, mas nenhum chegou perto do seu sucesso. O timing e a sorte desempenharam um papel fundamental. A aquisição pelo Google ajudou, pois priorizou os vídeos do YouTube nos resultados de busca sempre que possível. Mas eu acreditava firmemente que esse nível de sucesso poderia ser alcançado mesmo sem o Google. Eu queria esperar mais alguns anos antes de vender o YouTube, se é que chegaria a vendê-lo, para tentar obter uma avaliação mais alta. Mas Schmidt claramente influenciou os 3 fundadores com o que eu suspeitava ser alguma promessa secreta da qual eu não tinha conhecimento. Chad Harley vinha me importunando há um mês para que eu me encontrasse com Eric, e finalmente cedi.
Então, você quer comprar o YouTube de mim? Perguntei sem rodeios. Sim, Eric assentiu sem hesitar. A interface do YouTube é excelente, e eu adorei a forma como você a promoveu pessoalmente com seus vídeos. Obrigada. Inclinei a cabeça. No começo foi assustador lançar todas as minhas músicas online gratuitamente, mas entendo que é preciso fazer sacrifícios para alcançar algo. Por minha sugestão, Steve e Chad entraram em contato com todas as principais gravadoras e grandes artistas para que suas músicas sejam lançadas exclusivamente em nossa plataforma. A desvantagem é que temos que compartilhar metade da nossa receita de anúncios com eles, mas o crescimento tem sido sem precedentes por causa disso. Hoje, mais da metade de todas as novas músicas lançadas na mídia estreiam exclusivamente no YouTube. Também lançamos serviços premium por $5 por mês para usuários que desejam uma experiência sem anúncios. Senti orgulho de que minhas ideias tivessem vingado com tanto sucesso. Nossa receita com anúncios e assinaturas estava em seu nível mais alto. Embora ainda fossemos uma empresa deficitária, as perdas não eram significativas o suficiente para que eu não pudesse sustentá-las por mais alguns anos. Talvez até por uma década depois de receber minha indenização da crise do subprime. Sim, Eric assentiu. Essa foi uma jogada genial da sua parte. Ninguém esperava que funcionasse, mas funcionou. Não é só isso, acrescentou Chad. Estamos planejando uma campanha de marketing massiva para incentivar ainda mais nossos telespectadores. Eric inclinou-se para frente ansioso. E qual é a campanha? Chad balançou a cabeça. Desculpe, não podemos compartilhar isso até que nosso acordo seja finalizado. Não gostaríamos de revelar nossos segredos a um concorrente, não é mesmo? Chamar o Google de nosso concorrente era, no mínimo, um exagero. O Google Video existia, mas era minúsculo comparado ao YouTube. A campanha que Chad estava insinuando era outra ideia minha. Eu havia sugerido a realização de estudos de viabilidade para compartilhar metade da nossa receita de anúncios com todos os YouTubers que atendessem a certos critérios básicos, como o número mínimo de inscritos e visualizações. Também tínhamos elaborado diretrizes para a receita de anúncios em conteúdo com restrição de idade. Isso era algo que sempre me frustrou no YouTube sob a gestão do Google. Eles se recusavam a monetizar vídeos feitos exclusivamente para adultos. Bloquear conteúdo quase pornográfico era compreensível, mas desmonetizar todo o conteúdo com palavrões em excesso? Isso era ridículo. A pior parte? O sistema deles identificava facilmente palavrões em inglês, mas criadores em outros idiomas podiam xingar livremente e ainda receber pagamento. Para resolver isso, dividimos nossos anunciantes em duas categorias. Aqueles que se sentiam confortáveis em anunciar em conteúdo com restrição de idade e aqueles que não se sentiam. É claro que a receita com vídeos para adultos poderia ser menor do que o normal, pelo menos temporariamente, mas eu tinha certeza de que, assim que as empresas vissem o impacto positivo, mudariam de posição. Os estudos de viabilidade confirmaram que meu plano, por mais ambicioso que fosse, era viável. No ano seguinte, planejávamos implementá-lo, compartilhando 50% da nossa receita de anúncios com todos os YouTubers qualificados, não apenas com os principais criadores de música. E isso foi só o começo. Eu tinha planos ainda maiores para o futuro do YouTube, um lançamento antecipado do YouTube Kids e do YouTube Education. Este último foi uma ideia original minha, uma parceria com instituições de ensino para lançar cursos selecionados, gratuitos e pagos, para crianças e adultos do mundo todo em vários idiomas. Depois, havia o YouTube para gamers que chamaríamos de Twitch, um aplicativo de vídeos curtos para smartphones chamado TikTok e um serviço exclusivo de streaming de música chamado Spotify. Já tínhamos registrado essas marcas no ano passado e garantido seus respectivos domínios. Por sorte, nenhuma dessas empresas havia sido registrada ainda nesse período, o que nos deu a vantagem de sermos os primeiros a agir. Por ora, porém, esses eram apenas planos no papel. Eles não seriam possíveis a menos que eu fizesse uma fortuna com minha aposta na crise do subprime, ou até que o YouTube se tornasse lucrativo por si só. Investir mais dinheiro em um navio afundando não fazia sentido até que ao menos tivéssemos tapado o buraco. Atualmente nossas perdas anuais estão entre 35 e 40 milhões, uma melhora em relação aos 50 milhões de dólares projetados. Mas, se prosseguirmos com o programa de parcerias, nossas perdas podem chegar a 100 milhões de dólares no próximo ano, devido à extensa infraestrutura necessária para expandir os servidores e a capacidade do YouTube. Não quero perder o tempo de nenhum de nós, Eric interrompeu meus pensamentos. Minha equipe fez a devida diligência e determinamos que 2 bilhões de dólares é uma avaliação mais do que justa para o YouTube. É exatamente isso que estamos oferecendo a vocês, pagável integralmente em ações do Google. Fiz alguns cálculos mentais rápidos. O Google, atualmente avaliado em 150 bilhões de dólares, estava nos oferecendo aproximadamente 1,33% de seu valor de mercado. Na minha opinião, isso era muito pouco. Na década de 2020, o YouTube estaria gerando uma parcela substancial da receita total do Google e se tornaria o segundo site mais visitado do mundo, logo depois do mecanismo de busca do Google. Não podemos aceitar isso, eu disse, balançando a cabeça. Você pode achar que não valemos mais, mas discordo. Acredito firmemente que o YouTube já vale pelo menos 5 bilhões de dólares.
E no ritmo em que estamos crescendo, não demorará muito para dobrarmos esse valor. Eric me observou por um longo momento antes de responder. Você não é a única empresa de streaming de vídeo que estamos considerando, sabia? Também fizemos nossa análise prévia do Vimeo e do Dailymotion, ambas startups promissoras. Eu sorri. E no entanto, o nosso é o que você mais deseja. Eric sustentou meu olhar por mais alguns segundos antes de finalmente falar novamente. 2,5 bilhões de dólares. Oferta final. Nem um centavo a mais. 5 bilhões de dólares, respondi. Oferta final. Nem um centavo a menos. Os outros 4 homens na sala, Steve, Chad, Javed e Tobias, nos observavam nervosamente, mas nenhum de nós desviou o olhar. Era um momento crucial, uma batalha silenciosa para ver quem tinha mais vantagem. Eric foi o primeiro a desviar o olhar. Celebrei minha vitória silenciosa em pensamento. Parece que chegamos a um impasse, disse Eric após um instante. Parece que sim, concordei, levantando-me. Entre em contato novamente quando tiver uma oferta melhor. Esta oferta é válida apenas por 24 horas. Depois disso, os termos mudarão. Você parece bastante confiante de que entrarei em contato novamente, observou ele secamente. Dei um sorriso irônico, mas não respondi, apenas apertei sua mão antes de sair. Assim que voltamos para a limusine a caminho da sede do YouTube. Chad finalmente quebrou o silêncio. Por quê? Porque eu estou certo, eu disse com convicção. Você pode achar que 2,5 bilhões de dólares é muito, e é mesmo. Mas eu vejo o YouTube crescendo o suficiente para ser avaliado em 250 bilhões de dólares um dia, ou até mais. Steve Chen olhou para mim. Você nunca quis realmente vender isso para o Google, não é? Se tivessem oferecido pelo menos 5 bilhões de dólares, como eu pedi, eu teria aceitado, admitir. Sei que o YouTube vai crescer, mas precisará de muito dinheiro para se sustentar antes de se tornar lucrativo. Dinheiro que o Google tem e nós não. Como vamos lidar com isso então? Perguntou Javed, expressando a preocupação de todos. Quando lançarmos o programa de parcerias no ano que vem, nossas perdas aumentarão ainda mais. Só temporariamente, assegurei-lhe. Assim que as pessoas começarem a ganhar dinheiro de verdade conosco, mais e mais criadores vão querer participar. Tenho grandes planos para o futuro do YouTube, mas isso só será possível se vocês 3 estiverem comigo. Se não estiverem, terei o maior prazer em comprar a participação de vocês, pelo mesmo valor que o Google acabou de oferecer. Era blefe. Eu não tinha dinheiro suficiente para comprá-los, ainda não. Até receber minha parte dos lucros de Harry Potter e a Ordem da Fênix, eu não podia arcar com grandes aquisições como essa. A participação conjunta deles havia caído para cerca de 25% depois que injetei mais dinheiro para sustentar o YouTube, o que significa que eu precisaria de cerca de 625 milhões de dólares para comprá-los. Sem mencionar que vender agora os atingiria com aproximadamente 20% de imposto sobre ganho de capital, algo que eles poderiam evitar mantendo o investimento. Não, disse Chad firmemente após trocar um olhar com Steve e Javed. Eu confio em você. Todos nós confiamos. Seus planos são ambiciosos, mas se conseguirmos concretizá-los, os resultados poderão ser monumentais. Nós vamos ficar. Ótimo. Assenti com a cabeça, sorrindo. Nossa prioridade agora é tornar o YouTube lucrativo. Essa é a única maneira de expandirmos nosso armazenamento de dados, hospedarmos mais vídeos e concretizarmos nossas outras ideias. Faremos o que for preciso para que isso aconteça, prometeu Chad. E de alguma forma eu acreditei nele. Estamos aqui com as estrelas de Harry Potter e a Ordem da Fênix, Troy, Emma e Jamie. Sejam bem-vindos, rapazes, disse o repórter radiante para nós 3. Obrigado por nos receberem, respondi instintivamente. Não consigo descrever o quão animado estou para esta próxima parte, exclamou ele. Li todos os 6 livros e assisti aos 4 primeiros filmes religiosamente. Sério? Perguntou Jamie com um sorriso divertido. Você é uma raridade, cara. A maioria dos nossos fãs mais fiéis costuma ser mais jovem. Eles não sabem o que estão perdendo, disse o repórter, assentindo seriamente. Então minha pergunta para todos vocês é, qual foi a sua cena favorita para filmar neste filme? Reflete sobre isso, tentando me lembrar quais cenas pertenciam a este filme. Filmar 2 filmes em sequência dificultava distinguir onde um terminava e o outro começava. Isso é fácil, interrompeu Emma. A cena do clímax no ministério. Ah, claro, eu disse, relembrando a sequência intensa. Foi agonizante filmar aquilo. Mas o resultado final é incrível, disse Jamie, virando-se para mim. Quando assisti ao filme na semana passada, cheguei a chorar durante a sua atuação. Você estava tão bem, foi inacreditável. Eu sorri. Obrigado. Ainda não vi, mas confio na sua palavra. Você não viu? Perguntou o repórter, curioso. Por que não? Porque a Warner Bros. Não me mostra, respondi com a maior seriedade, fazendo os outros caírem na gargalhada. Emma e Jamie trocaram olhares nervosos entre risos, cientes do drama nos bastidores entre a Warner e eu. Por mais ridículo que meu comentário parecesse, eles sabiam que não era totalmente impossível. Após um momento acrescentei, honestamente tenho estado ocupado com concertos e outro filme que acabei de filmar esta semana. Mas pretendo corrigir essa falha o mais rápido possível. O entrevistador assentiu com a cabeça. Mudando de assunto, o que você achou dos temas mais sombrios do último filme? Este segue um tom semelhante? Se você leu os livros, sabe o que vem por aí, disse Jamie.
Esta é provavelmente a parte mais sombria da série até agora. Vidas estão em jogo. E há um novo personagem que qualquer pessoa sã vai odiar depois de assistir apenas uma vez. Assim, concordou Emma. Imelda Staunton é fenomenal. Em todas as cenas em que ela aparece, é impossível desviar o olhar. O entrevistador então se virou para mim. A propósito, eu esperava que você compusesse alguma música para Harry Potter, seja uma canção ou mesmo uma trilha sonora. Existe alguma chance disso acontecer em breve? Reflete sobre isso por um instante antes de balançar a cabeça. Improvável. Minha música é muito diferente do gênero fantasia necessário para Harry Potter. Eu poderia compor algo assim se tivesse tempo, mas o problema é tempo. Prefiro me concentrar em criar música independente. Os olhos dele brilharam ao ouvir isso. Então, quando podemos esperar seu próximo álbum? Não posso afirmar com certeza, respondi com um sorriso. Estou trabalhando em algumas músicas, uma delas lançarei em breve, provavelmente dentro de alguns meses. Mas minha meta para o álbum completo é dentro do próximo ano. Satisfeito com minha resposta, o entrevistador voltou sua atenção para Jamie e Emma, perguntando também sobre a vida deles. Foi bom não ser o único foco da conversa dessa vez. Quando a entrevista finalmente terminou, só restamos nós três no estúdio. Essa foi nossa última entrevista coletiva do dia, e agora podíamos ir para casa antes de pegar nosso voo para Tóquio amanhã para a estreia de A Ordem da Fênix. Quando comecei a me levantar, Jamie quebrou o silêncio. Então, tem havido muitos rumores sobre você, Troy. Virei-me para ele, arqueando uma sobrancelha. Pergunte-me claramente. Você sabe que eu responderei. Jamie hesitou por um segundo antes de me lançar um olhar envergonhado. O que eu queria dizer era, você está bem? Tão bem quanto consigo estar, respondi. Um término não vai me destruir. Certo, Emma? Dei um sorriso para ela. Ela simplesmente revirou os olhos, mas não havia mais nenhum constrangimento entre nós. Tínhamos chegado a um ponto em que podíamos brincar sobre nosso relacionamento passado sem parecer estranho. Então é verdade? Perguntou Jamie. Você realmente terminou com a Rihanna? Assenti com a cabeça em silêncio. Ainda não consigo acreditar, admitiu ele. Depois de todo o tempo que passamos juntos na sua ilha, pensei que vocês dois seriam inseparáveis por anos, talvez para sempre. Dei de ombros. É a vida, cara. Merda acontece. Talvez um dia eu te conte a história toda. Agora só preciso descansar um pouco antes do voo. Dito isso, levantei-me e caminhei em direção à saída, com meus colegas de elenco logo atrás. Assim que cheguei ao meu carro, ouvi Emma me chamar pelo nome. Troy? Perguntou ela suavemente. Eu me virei para ela. Sim? Ela hesitou, depois baixou a voz. Essa relação era real? Ou sempre foi falsa? Fiquei paralisado por um instante, lembrando que uma vez contei a Emma a verdade sobre meu relacionamento. Mas eu não podia contar a nova verdade, não agora. Era muito complicado, muito confuso. E eu sabia que ela me julgaria por isso. Ao mesmo tempo, eu também não queria mentir para ela. Após uma breve pausa, tomei a decisão sobre o que lhe dizer. Eu amo a Rihanna. Muito. Mas às vezes, as coisas simplesmente não dão certo. Emma deu um passo à frente e me abraçou. Desculpe, Troy. Suspirei antes de abraçá-la de volta gentilmente. Eu também, Emma. Eu também. Capítulo 190. Flashback. Por que você está tentando comprar meu contrato? Perguntou Taylor sem rodeios. Ela já havia se apresentado no palco com seu ídolo de infância uma vez. Quando Troy retornasse de seu hiato para promover filmes, ela deveria fazer isso novamente. Mas agora, ela estava repensando a ideia. Os pais dela ficaram furiosos ao descobrirem que um rapaz rico estava tentando comprar sua liberdade das mãos de Scott Borchetta. Eles haviam feito uma pesquisa extensa antes de assinarem com ele, acreditando que era o melhor caminho para a carreira dela. Se outra pessoa comprasse o contrato, tudo isso seria em vão. Também estou muito curioso para saber seus motivos, rapaz, disse Scott Swift, com a voz carregada da mesma decepção que ele já dominava ao falar com a filha. Taylor tentou convencer o pai a não vir, mas ele insistiu. Ele claramente acreditava que Troy tinha segundas intenções. Só existe um motivo, disse Troy simplesmente, virando-se para Swift mais velha. Sua filha é uma das jovens compositoras mais talentosas que vi em muito tempo. Criei minha própria gravadora em Londres, inicialmente apenas para lançar minhas próprias músicas, mas não me importaria de ajudar outros cantores promissores também. Então ele olhou diretamente para Taylor. Você é incrível. E não estou dizendo isso levianamente. Você tem talento para ser ainda maior do que artistas como Mariah Carey, Whitney Houston ou Celine Dion. Eu posso te ajudar a chegar lá. E o que você consegue fazer que Borchetta não consegue? Perguntou Scott Swift sem hesitar. Para começar, disse Troy com um sorriso, no meu próximo álbum, que pretendo lançar nos próximos meses, darei a você a chance de cantar pelo menos 2 músicas como minha co-vocalista, como a Rihanna fez em Closer e o Don't Talk Anymore. E veja onde ela está hoje. O queixo de Taylor quase caiu no chão. Uma mosca poderia ter entrado e ela nem teria notado. Receber uma proposta como essa de Troy Armitage mudou minha carreira. Há apenas um ano, ninguém tinha ouvido falar de Rihanna, e agora o mundo inteiro a admirava, inclusive a própria Taylor. A ideia de que Troy estava oferecendo a ela o mesmo tipo de oportunidade era inacreditável. Ela estava prestes a gritar sim, quando o aperto firme do pai em seu braço a deteve. Ela lançou-lhe um olhar irritado, mas ele a ignorou, mantendo o olhar fixo na estrela adolescente sentada ao lado deles.
Não podemos simplesmente ignorar o fato de você ter acabado namorando a Rihanna, apontou Scott. Pai, Taylor sibilou. Pare de me envergonhar. Troy inclinou a cabeça, confuso. E daí? Eu ainda estou namorando com ela. Qual é o seu ponto? Acho que você entendeu perfeitamente meu ponto de vista, disse Scott. Minha filha é preciosa. Ela significa tudo para mim. Não posso deixar que ela mude toda a sua trajetória profissional num piscar de olhos por causa de uma paixão adolescente. Troy riu da insinuação. Acredite em mim, isso não é uma paixão. Taylor queria se enfiar num buraco e desaparecer. Já era ruim o suficiente o pai dela ter feito uma pergunta tão humilhante, mas ter a garota por quem ela era apaixonada rindo da ideia, isso era humilhação de outro nível. Percebendo seu constrangimento, Troy se virou para ela e disse, não leve para o lado pessoal, Taylor. Você é uma garota linda e qualquer cara teria sorte de tê-la em sua vida. Mas eu não misturo negócios com prazer. Rihanna? Taylor respondeu antes que pudesse se conter. Ela também não era uma empresária? Troy balançou a cabeça. Filmamos um filme juntos. Não havia compromissos de longo prazo. E desde que começamos a namorar, não gravamos nada juntos. É por isso que nem a estou considerando para o meu segundo álbum. Então ele se virou para Taylor Swift mais velha com um tom sério. Garanto que não tenho nenhuma intenção de namorar sua filha. Minha proposta é genuína. Fiz isso porque adoro o primeiro álbum da Taylor. Ela é uma compositora incrivelmente talentosa, e eu não me importaria se ela escrevesse algumas músicas para mim também. Taylor queria gritar sim novamente, mas desta vez ela esperou pela resposta do pai. Scott e Troy trocaram olhares por um longo momento antes de Scott finalmente assentir. A decisão final é da Taylor. Fim do flashback. Novembro de 2006, Los Angeles, Estados Unidos. E foi assim que Taylor concordou em transferir seu contrato para a gravadora de Troy. Havia apenas um problema. No dia seguinte à conversa, começaram a circular rumores de que Troy e Rihanna haviam terminado o relacionamento. Seus pais imediatamente a aconselharam a desistir do acordo, temendo que suas preocupações estivessem se confirmando, já que o momento do término parecia estranhamente específico. No entanto, Taylor se recusou. Essa era sua grande oportunidade. Ela adorava Troy há anos e agora, com ele de coração partido por causa de Rihanna, ela poderia ser a pessoa perfeita para substituí-lo. Era como o enredo de um drama adolescente ganhando vida. Mas, no fim das contas, não cabia a Taylor aceitar ou rejeitar o acordo. Eles só falaram com Troy porque ele era fácil de contatar, mas o verdadeiro poder estava com Scott Borchetta, que parecia relutante em deixar Taylor ir embora. Ou pelo menos era o que parecia. Até receberem a notícia de que seu contrato e primeiro álbum haviam sido vendidos para Troy pela impressionante quantia de 3 milhões de dólares. Não acredito que valho tanto assim, murmurou Taylor. Minha princesa vale bilhões, disse o pai dela com um sorriso bobo no rosto antes de ficar sério. Como cantora você provavelmente não vale tanto assim. Pelo menos, não ainda. Mas se o Troy realmente te der 2 músicas no próximo álbum dele e sua carreira decolar como a da Rihanna, ele vai recuperar esse dinheiro até o lançamento do seu 6º álbum, o último que você é contratualmente obrigada a fazer com ele. Não se esqueça, você acabou de lançar seu álbum de estreia. Geralmente leva tempo para os álbuns ganharem popularidade. É possível que o seu tivesse decolado sozinho em um ano, sem o envolvimento do Troy. Mas acho que nunca vamos saber agora. Taylor não disse isso em voz alta, mas sabia de uma coisa. A carreira de Rihanna tinha decolado não apenas por causa do talento, mas também porque ela namorava Troy há muito tempo. Mas se Troy não tivesse namorado com ela, será que a carreira de Rihanna algum dia alcançaria o mesmo sucesso? Konnichiwa, Japão. Cumprimentei a plateia à minha frente com um largo sorriso, e os aplausos estrondosos que recebi em resposta foram bastante contrários à natureza calma pela qual os japoneses são conhecidos. É tão bom estar aqui em Tóquio, continuei enquanto um japonês traduzia tudo o que eu dizia em tempo real para que todos entendessem. O tipo de carinho que recebo aqui é tão extraordinário que às vezes penso que deveria me mudar para cá definitivamente. Os rugidos ensurdecedores com que fui recebido foram tudo o que eu queria e muito mais. Agora vamos fazer o que todos viemos fazer aqui. Harry Potter e a Ordem da Fênix, o filme que todos vocês estavam ansiosamente esperando para ver há tanto tempo. Dito isso, devolvi o microfone a um assistente de palco e caminhei até o meu lugar. Eu não estava exagerando antes. A experiência de ser fã no Japão foi de outro mundo, completamente insana. A melhor parte era que se eu estivesse cercado por pessoas, não me preocuparia tanto com a minha vida como faria em qualquer outro lugar do mundo. Claro, eu ainda evitaria ser cercado, mas os fãs japoneses eram tão educados em comparação com os americanos ou britânicos que você nem se irritaria se fosse cercado, porque eles se curvariam 10 vezes em sinal de desculpas. Normalmente, o filme é apresentado por um dos organizadores do evento, mas, vendo a minha base de fãs no país, alguém do marketing sugeriu que seria bom se eu o fizesse e, sinceramente, gostei da ideia. Conforme o logotipo da Warner Bros. Escurecia na tela, eu não conseguia conter a ansiedade para assistir ao filme, pois era a primeira vez que o via. Meus pais Evan, Emma e Jamie, basicamente todos que eu conhecia e que estavam sentados ali no cinema, já tinham visto o filme. O filme começou exatamente onde o anterior terminou. A morte de Cedrico Diggory e a imagem sorridente de Lord Voldemort sobre seu cadáver, antes de duelar com Harry Potter. Era apenas um flashback.
Mas as cenas magistralmente filmadas por Alfonso Cuarón foram perfeitamente reutilizadas por Rian Johnson para lembrar ao público que o mundo agora era um lugar muito mais sombrio com o ressurgimento do Lorde das Trevas. De repente a cena muda para mim Harry sentado num balanço em um parque num dia ensolarado, dando um puxão de cabeça rápido e único, como se tentasse afastar aquela lembrança. Esse movimento sutil de cabeça revelou muito sobre Harry, principalmente para aqueles que leram o livro e sabiam que Voldemort poderia estar na mente dele. O filme estava apenas começando, e eu já estava gostando da maneira como Rian Johnson havia adicionado seu toque único à história. Na cena seguinte, Duda e seu bando de delinquentes provocavam Harry, seus insultos ficando cada vez mais altos à medida que se aproximavam. Quando Harry estava prestes a revidar, sua varinha quase encostada no pescoço gordo de Duda, o céu mudou sem aviso. O brilho quente do dia ensolarado desapareceu, substituído pela paleta escura, agora característica da franquia. Um silêncio repentino e arrepiante tomou conta da vizinhança. Então, a perseguição começou. Dudley e Harry fugiram a toda velocidade de seus perseguidores invisíveis, com medo martelando em seus peitos ao chegarem ao túnel, apenas para se depararem com dois dementadores ameaçadores. As coisas rapidamente pioraram quando, num gesto de genialidade, Duda deu um soco na cara de Harry, fazendo sua varinha cair no chão. E como se fosse combinado, os dementadores atacaram. Desorientado mas determinado, Harry procurou freneticamente por sua varinha. Seus dedos se fecharam em torno dela bem a tempo, e com um poderoso Expecto Patronum, ele conjurou um servo brilhante e prateado que fez os dementadores fugirem. O ataque havia terminado, mas Duda ficou quase catatônico. Um dos melhores aspectos dessa sequência foi a ausência daquelas cenas tremidas que causam náuseas. Cada fotograma era estável, perfeitamente composto, conferindo ao filme o aspecto sofisticado e de grande orçamento que merecia. Arrastando um atordoado Duda de volta para a Rua dos Alfeneiros, Harry ficou chocado ao descobrir que a senhora Fig, sua excêntrica vizinha, sabia de magia o tempo todo. Mas antes que ele tivesse tempo de processar essa revelação, um berrador do Ministério chegou, declarando sua expulsão de Hogwarts. A partir daí, a situação só piorou. Logo depois, membros da Ordem da Fênix, Tonks, Remo, Olho Tonto Moody, Kingsley e duas figuras não identificadas, chegaram para escoltar Harry para longe dali. Aplicando feitiços de desilusão, eles alçaram voo da Rua dos Alfeneiros, planando pelo céu escuro em direção ao Largo Grimmauld. Ao chegarem, Moody entregou a Harry um pedaço de pergaminho com as palavras rabiscadas na inconfundível caligrafia de Dumbledore. Assim que Harry leu, o local secreto se revelou diante de seus olhos. Fidelius, murmurou Harry, reconhecendo o encanto. É isso aí, rapaz, resmungou Moody em aprovação. Você é esperto. Diferentemente do filme original, onde o feitiço Fidelius mal era mencionado, esta versão garantiu que ele tivesse importância. Dentro da casa dilapidada da família Black, agora o quartel-general da Ordem, Harry mal teve tempo de observar o ambiente antes que Molly Weasley o mandasse subir correndo. Lá, Rony e Hermione já o esperavam. No caminho para cima, ele passou por Creacher, que estava esfregando diligentemente um grande retrato sujo. Harry o ignorou e continuou subindo. Assim que chegou perto dos amigos, Hermione e Ron o cumprimentaram com entusiasmo, mas Harry os rejeitou imediatamente. Estava furioso e não ia guardar isso para si. Dumbledore achou que você estaria mais seguro com os trouxas, disse Rony, sem muita convicção. É mesmo? Algum de vocês quase morreu? Harry retrucou. Ou pior, foi expulso. Rony soltou uma risadinha involuntária com a referência não intencional, mas no momento em que Hermione e Harry se viraram para encará-lo, ele rapidamente disfarçou com uma tosse. Eu ri junto com a plateia naquela cena, sabendo que eu a tinha improvisado durante as filmagens. As reações de Emma e Jamie foram totalmente genuínas, e tudo se encaixou tão perfeitamente que foi ótimo saber que Rian a manteve no filme. Mas essas risadas não duraram muito. Harry rapidamente se voltou contra seus amigos, repreendendo-os por tê-lo abandonado no mundo trouxa sem qualquer comunicação. Rony e Hermione se desculparam profusamente. Parecia que Harry estava pronto para retrucar, mas antes que a discussão pudesse piorar, Gina e os gêmeos entraram de repente, ansiosos para bisbilhotar os assuntos da ordem, sem sucesso. Quando finalmente chegaram ao andar de baixo, Harry teve o tão esperado reencontro com Sirius. Os dois se abraçaram como se suas vidas dependessem disso, e a pura alegria no rosto de Harry era inconfundível. O jantar no Largo Grimmauld foi tudo menos comum. Em meio ao tilintar dos talheres e às conversas sussurradas, Harry, e por extensão, os convidados, receberam informações cruciais. Fudge, com medo de ser deposto do poder, vinha ativamente difamando a reputação de Harry e Dumbledore. Enquanto isso, Voldemort aguardava o momento certo, espreitando nas sombras, à procura de algo que não possuía antes. Algo tão significativo que até mesmo a Ordem se recusava a revelar a Harry. Em seguida veio a audiência no Ministério, onde ficou claro desde o início que tudo estava contra ele. A data do julgamento havia sido antecipada sem aviso prévio, todo o Wizengamot havia sido convocado, uma medida excessiva para uma mera infração mágica cometida por um menor de idade, e para piorar a situação, Harry sequer teve permissão para falar em sua própria defesa. Isto é, até que, testemunha de defesa, Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. A voz calma de Dumbledore cortou a tensão como uma faca. No instante em que Harry o viu, metade de suas preocupações se dissipou.
Seus ombros relaxaram em um visível alívio enquanto o velho assumia o controle da audiência sem esforço. A senhora Fig foi chamada a depor, deixando abundantemente claro para todos, exceto os mais teimosos, que Harry havia agido em legítima defesa. Logo ficou evidente que o verdadeiro objetivo do ministro era desacreditar Harry e não buscar a verdade. Mas a situação se inverteu, e num resultado surpreendente, a maioria do Wizengamot votou a favor de Harry. Assim, sem mais nem menos, ele estava livre, sem punição, sem expulsão. Mesmo com a vitória, houve um momento perturbador. Dumbledore saiu da audiência sem sequer olhar para Harry, ignorando-o completamente. Uma expressão de confusão cruzou o rosto de Harry, uma pergunta não formulada. Por quê? A cena transitou perfeitamente para a estação King's Cross, onde Sirius teve uma breve, porém tocante conversa com Harry sobre seus pais. Foi um raro momento de ternura antes da tempestade que se aproximava. No expresso de Hogwarts, Rony e Hermione estavam ocupados com seus deveres de monitores, deixando Harry sentado com Gina, Neville e Luna. Em seguida, veio uma das cenas mais engraçadas de todo o filme. Neville, sempre um entusiasta de herbologia, entregou a Harry uma planta parecida com um cacto por alguns instantes, mas o desastre aconteceu quando Harry espirrou acidentalmente nela. A planta explodiu imediatamente, cobrindo da cabeça aos pés com uma gosma verde espessa e brilhante. E como se o destino tivesse senso de humor, foi exatamente nesse momento que Cho Chen escolheu entrar no compartimento. O teatro inteiro caiu na gargalhada. Eu sorri, sabendo que o resultado final valeu a pena, mesmo tendo sido encharcado naquela gosma. Mas eu não podia rir livremente porque também sabia a verdade. Aquele era o último momento descontraído do filme. Dali em diante, as coisas só pioraram. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.